Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal, esse nosso espaço que eu desejo que seja de muito conhecimento, descobrir outras conexões que possam existir em você e que você ainda não descobriu. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui uma grande coluna de luz branca envolvendo a todos nós e eu peço a limpeza das memórias negativas que eu compartilho com vocês. E assim a gente tem esse espaço sagrado, limpo e purificado para compartilharmos esse conhecimento. Eu sou Divanise Salto, sou psicóloga transpessoal e é uma psicologia um pouco mais humanista em que nós acreditamos que nós não somos só corpo e mente. Nós temos um algo a mais, que aqui dentro do espaço da psicologia nós vamos chamar de inconsciente. Então, eu estudei várias técnicas, são várias histórias, tem muita história para contar para vocês sobre como nós podemos trazer mais informações para essa abertura do nosso inconsciente. Então, para a gente começar nesse dia super especial, Dia das Bruxas, Halloween, eu queria compartilhar com vocês a história do porquê desse dia ser chamado Dia das Bruxas, certo? Bom, para começar, Hellover seria por sobre todas as relíquias, ou seja, é uma maneira de invocarmos todos os conhecimentos dos nossos ancestrais e que eles possam então fluir através de nós. Tem várias histórias sobre o Halloween, mas a que eu acho mais interessante seria que nós compartilharmos sobre aquela que os celtas acreditam que seja a mais relevante de todas elas. Então, nessa época, os celtas estavam fazendo a colheita deles, um festival que eles chamavam de Samhain, ou seja, a chegada do inverno. E esse povo acreditava que o inverno era ficar mais próximo de um outro mundo e que eles acreditavam que o inverno, a escassez, a falta, o frio tinha muito semelhança com o que seria a morte. Então, eles faziam essa colheita e com medo de que essa colheita fosse levada para um outro mundo, então eles faziam fantasmas, eles se vestiam de bruxas para afastar esses espíritos que poderiam roubar a colheita deles. Então é daí que surge usar as fantasias, as máscaras e todas as brincadeiras que existem nesse dia especial, Dia das Bruxas. E também eles tinham uma outra conexão que era mais reveladora em relação à temática agrícola, vamos começar assim. Então, de acordo com as tradições, esse verão e inverno simbolizavam a morte do Deus Sol para que ele renasça no ventre da deusa mãe. Então, era uma filosofia desse povo em que eles acreditavam que o sol ia se esconder um tantinho de meses para voltar para o ventre da deusa mãe e aí sim poder renascer novamente na primavera. A gente também tem um outro simbolismo aqui que a gente pode colocar dentro do aspecto psicológico, esta morte. Halloween acontece numa temporada que a gente chama da temporada escorpiana. Esse signo tem uma conexão muito grande com o subterrâneo. Plutão, que é o segundo regente de Escorpião, o primeiro é Marte, que é o mesmo regente de Áries,
que é o planeta da iniciativa, da independência, traz essa característica para esse signo. Então, normalmente, escorpianos são pessoas muito corajosas, que tomam sempre à frente de projetos, ou mesmo sempre à frente da sua própria família, mas, ao mesmo tempo, também é regido por Plutão, que era esse deus que regia o subterrâneo. E, além de tudo, ele era uma pessoa que não tinha visão. Ou seja, surge daí, então, uma necessidade de ter um controle um pouco maior do que acontecia em volta dele. E também essa condição de lidar com as raízes, com os assuntos mais profundos, com a falta de luz. E aí então a gente faz essa associação de Plutão, de Escorpião, com a morte daquilo que não mais faz significado para a nossa existência. Então, não necessariamente precisa terminar o seu trabalho ou terminar o seu casamento, mas tem a ver com os aspectos de comportamento, de sentimento, de emoções, de atitudes que a essa altura do ano nós já percebemos que não fazem mais sentido para nós usarmos. Então, seria esse aspecto de morte daquilo que não nos faz mais sentido. Então, também seria uma outra alusão, digamos aí, do que seria essa morte desse 31 de outubro. Então, ficar um pouco mais perto do mundo dos espíritos. Então, vejam, a gente tem várias histórias para contar a respeito dessa conexão entre este nosso mundo real e o mundo dos espíritos. São histórias e vale aí o seu discernimento para você acreditar naquela que mais faz sentido ao seu coração, tá bem? E continuando aqui, a observação então de morte e renascimento refletia também na própria mortalidade do humano, certo? E aí então eles aqui no Brasil nem tanto, nos Estados Unidos também não, mas no México eles têm uma cultura muito grande de festejar o Dia dos Mortos. É uma grande festa em que eles louvam e honram aos seus ancestrais. Então, vai de cultura para cultura aqui, mas sempre com essa alusão de trazer o conhecimento dos ancestrais, de honrar esse crescimento, esse conhecimento e, ao mesmo tempo, então, deixar ir aquilo que não tem mais significado na nossa existência. E tem mais uma última história aqui, que é por que a gente usa a abóbora, né? O Jack-o'-lantern, ou seja, era a colheita das abóboras. Então, eles acreditavam que alguns espíritos ficavam vagando. Então, por isso que se carrega as lanternas para que esses espíritos fiquem bem longe. E o Jack foi uma pessoa dentro da história, certo, pessoal? Que ficou vagando pelo mundo e por isso que ele carregava uma lanterna. E aí, então, eles brincam com essa condição de termos a abundância das abóboras. Então, se cava, se faz caretas para espantar os espíritos e o Jack, então, sendo essa pessoa que carregaria a lanterna, a gente coloca ali velas, lâmpadas dentro das abóboras para remeter essa condição de lembrar deste espírito que ficava vagando aí entre as plantações, tá? É mais ou menos isso, pessoal. Então, o que é importante deste dia, que longe de ser maligno, longe de ser um dia que não traz boa sorte, seria muito ao contrário, né? Seria um dia exatamente para a gente poder limpar de nós, fazermos a magia, né?
o trocar aí, fazer a alquimia daquilo que não é mais útil nos nossos sentimentos e comportamentos nessa temporada escorpiana. E então, essa alquimia da bruxaria, dos fantasmas, dos espíritos, trazendo essa alusão da morte daquilo que não cabe mais em nós. Então veja, se a gente for olhar na essência desse dia, ele traz um pensamento bastante rico sobre essa condição de nós podermos escolher o que rege a nossa vida, o que segue na nossa vida como aprendizado, como conhecimento ou aquilo que a gente pode deixar ir neste dia. E aí eu deixo então uma pergunta para vocês. O que vocês gostariam de colocar aí no caldeirão para essa energia do fogo transmutar em vocês nesse dia? Veja que aí a gente tem uma condição de mais vida e não de morte. Eu vou deixar ir as condições que me impedem de ser ainda melhor. Então, se a gente vai por aí, esse dia da bruxa é mega especial e cabe então nós fazermos aí essa reverência aos nossos ancestrais, pedindo que toda essa força que existe, toda essa sabedoria que existe neles, que seja colocada em nós. E aí então podemos sermos ainda melhores, com mais força, com mais luz, sem medo do que possa vir no nosso futuro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se sim, eu tenho o canal no YouTube, que é o Harmonize-se por Divanize Salto, o Instagram, que é o @Divanize Salto, e o nosso site, o divanizesalto.com. Então, digam seus comentários, por favor. Coloquem temas que vocês gostariam de conhecer sobre astrologia, sobre a psicologia da astrologia, sobre Theta Healing, sobre florais de Bach, sobre cristais, Feng Shui, xamanismo, abertura de consciência, física quântica dentro desse nosso comportamento. Tudo isso são conhecimentos que já passaram pela minha vida e que servem sim para a gente ir colocando uma sementinha do que pode ser mais bacana para nossa existência. Porque se a gente segue no mesmo padrão, se a gente segue com a mesma vida, a gente segue com os mesmos resultados. Então a intenção aqui é trazer para vocês conhecimentos que levem vocês a pensar um minutinho, conversar com outras pessoas sobre isso, dizer desse vídeo, dizer dessa nossa TV super especial aqui, para que a gente consiga fazer então um mundo melhor. Combinado? Então, espero vocês segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, com outro tema para fazer a gente pensar um bocadinho e abrir a nossa mente para outros conhecimentos. Tá bom? Eu retiro então agora essa nossa coluna de luz que nos protegeu até aqui. Sigo limpando as memórias negativas que eu compartilho com vocês. Agradeço e que vocês tenham sempre mais sucesso em prol do bem maior.